Olá, hoje iremos falar um pouco sobre os modelos atômicos. Nosso grupo tem os integrantes Felipe Porteiro e William Souza. A teoria do atomismo surgiu entre Leucipo e seu discípulo Demócrito, que propuseram que todo o universo era formado por átomos e pelo vazio. Com o passar do tempo, os cientistas vêm obtendo informações a seu respeito, mas como o átomo é muito pequeno, não é possível observá-lo. O modelo atômico é uma representação que busca explicar, sob o ponto de vista da ciência, os fenômenos relacionados à estrutura da matéria e às formas como ela se expressa. Entretanto, quando passa a ser inválido, é substituído por outro que atenda às novas descobertas. Baseado nos trabalhos desenvolvidos por Proust e Lavoisier, o cientista inglês John Dalton propôs em 1803, o seguinte modelo para a descrição da matéria, em que a matéria seria formada por partículas muito pequenas e indivisíveis chamadas de átomos. Átomo significa indivisível e essa palavra é homenagem a Leucipo e Demócrito. Os átomos de cada elemento seriam todos iguais, mas átomos de diferentes elementos teriam massas diferentes. Eles poderiam se combinar, diferentes átomos poderiam se combinar para formar novos compostos. E essa combinação ocorreria quando átomos de dois ou mais elementos formassem uma união firme entre eles. Sendo assim, os átomos não seriam destruídos e nem criados na reação química. Após o modelo de Dalton, surgiu o modelo de Thomson em 1898. Para a elaboração do modelo de Thomson, foi utilizado um tubo criado pelo físico-químico britânico William Crookes. O tubo de Crookes, cientistas estudaram o comportamento dos gases presentes em seu interior a pressão reduzidas. Esse tubo continha um cátodo e um ânodo. Ao se aplicar uma voltagem alta entre os eletrodos, ocorria uma descarga elétrica do gás e via-se um fluxo luminoso, partindo do cátodo em direção ao ânodo. A partir de experimentos em que eram usados campos magnéticos, descobriu-se que esses feixes eram partículas e tinham natureza negativa. Em 1897, o físico inglês Thomson, que trabalhava com raios catódicos, concluiu que o feixe de partículas era parte integrante da matéria e eram menores que qualquer objeto conhecido, inclusive o átomo. Thomson denominou os raios catódicos de elétrons. Outra descoberta que contribuiu com o modelo de Thomson foi a de Eugen Goldstein, em 1886. Utilizando um cátodo perfurado em tubos semelhantes ao de Crookes, observou um foco luminoso surgir atrás do cátodo, vindo da direção do ânodo. Goldstein determinou esse feixe de raios anódicos. A razão carga-massa dos íons positivos mudava dependendo do gás utilizado. De todos os gases empregados, o gás hidrogênio era o que produzia raios anódicos de menor massa. A essa parte elementar dos raios anódicos chamou-se de prótons. Thomson, em 1898, baseado nas evidências de que os átomos eram formados por elétrons e prótons e que os elétrons compreendiam uma pequena parcela de massa em comparação aos prótons, propôs que os átomos deveriam ser formados por uma esfera uniforme de matéria carregada positivamente, incrustada de elétrons, de modo que a carga total fosse nula. Durante o período de 1908 a 1911, Geiger e Mersenne, alunos de Rutherford, fizeram uma série de experimentos para deduzir o modelo atômico. Os experimentos consistiam no bombardeamento de partículas alfa em uma fina lâmina de ouro. Os dados obtidos foram que uma grande maioria das partículas atravessaram a folha, sofrendo pequenos desvios. No entanto, 1 em 20.000 sofreram desvios de mais de 90 graus. Rutherford comparou isso de 1 em 20.000 sofrer grandes desvios como se atirasse uma bola de canhão numa cortina de papel e ela voltasse à sua origem. Certo, aqui no aplicativo do FET, a gente pode fazer o bombardeamento das partículas alfas no modelo do pudim de passas, que é do átomo de Thomson, modelo atômico de Thomson, e também do modelo atômico de Rutherford. Quando Rutherford e seus alunos foram fazer
o experimento, eles esperavam que acontecesse a seguinte coisa, que as partículas alfa passassem pelo átomo de ouro, sem sofrer nenhum desvio em suas trajetórias. No entanto, o que perceberam foi que uma em 20.000 partículas sofreram um desvio de um ângulo de maior de 90 graus. Algumas estão sofrendo grandes desvios aqui. E aqui a gente pode ver mais aproximado as partículas alfa sofrendo grandes desvios quando chegam perto do núcleo. A partir desse experimento, Rutherford concluiu que o átomo tem uma pequena parte positiva concentrada no centro do átomo, que é chamado de núcleo. O núcleo ocupa uma parte muito pequena do átomo, sendo que a maior parte dele é a eletrosfera, que é um grande vazio, que é onde é habitada pelos elétrons. E os elétrons possuem uma massa desprezível em relação ao núcleo. Sendo assim, a maior parte da massa do átomo é devido ao núcleo. O último e mais atual modelo é o modelo de Bohr, que veio logo após o de Rutherford. A partir da descrição quântica da radiação eletromagnética proposta por Planck e Einstein, Bohr desenvolveu um modelo atômico partindo dos seguintes pressupostos. O elétron move-se em órbitas circulares em torno do núcleo do átomo. A energia total de um elétron, potencial mais cinética, não pode apresentar nenhum valor, mas sim valores múltiplos de um quantum. Apenas algumas órbitas eletrônicas são permitidas para o elétron, e ele não emite energia ao percorrê-la. Quando o elétron passa de uma órbita para outra, emite ou absorve uma quantidade de energia definida como quantum de energia. Bom, cada uma das órbitas circulares são chamadas de camada eletrônica ou nível de energia. Enquanto se movimentam em uma camada eletrônica específica, os elétrons não emitem energia espontânea. Quando um elétron absorve energia suficiente vindo do meio externo, ele se desloca de um nível de menor energia para um de maior energia, passando do estado estacionário para o estado excitado. Em 1932, James Chadwick confirmou a existência do nêutron no núcleo. Essa descoberta esclareceu muitas dúvidas a respeito das massas atômicas e da existência dos isótopos.